comportamento. Esse é o vídeo de apresentação do trabalho final da disciplina MC 886 de Machine Learning com o professor Anderson Rocha da Unicamp. O tema é a detecção de fraudes no Enem a partir dos microdados disponibilizados pelo INEP. Primeiro apresentar o dataset disponível. Os microdados contêm diversas informações sobre cada inscrito sem identificar pessoalmente os inscritos. Então não é possível identificá-los através de diversos anos. O mesmo candidato fazendo a prova no ano de 2016 e 2017 não pode ser identificado. Isso dificulta a análise de comportamento e muitos dos papers que são conhecidos atualmente para detecção de fraudes, principalmente cartão de crédito, não são possíveis de ser utilizados. É necessário usar apenas as informações que são disponíveis desse ano e para apenas um candidato. É difícil comparar os candidatos. O dataset contém diversas informações sobre onde a prova foi realizada, algumas informações pessoais dos inscritos, diversas opções para deficiências e requisitos de auxílio, e o foco do nosso trabalho será a presença de códigos de prova para as diferentes provas do aluno, dos cadernos azuis, amarelos, rosa, assim por diante, e o que o aluno preencheu no seu cartão de respostas, disponíveis nessas colunas, para cada uma dos 4 cadernos, dos 2 dias de prova. Como pode perceber, como falei, esses dados são exatamente que foram marcados no caderno de respostas, que correspondem a questões diferentes, dependendo a qual a prova que o aluno realizou. Então, esse aluno realizou a prova com identificador 393, enquanto esse realizou a prova 392. As respostas deles correspondem a questões diferentes. Esse aluno marcou B na sua primeira questão, pode ser uma questão totalmente diferente desse aluno que marcou E na sua primeira questão. Para cruzar esses dados, saber qual é a questão correta, é necessário usar os dados desse segundo arquivo disponível no dataset, que informa a posição para cada código de prova, a cor do seu caderno, as habilidades que são necessárias para a questão, o código único da questão e a sua posição na prova. Através dessa posição, podemos cruzar com a informação disponível no que o aluno marcou e saber o que o aluno marcou para exatamente cada código de questão. Esse cruzamento de dados não é uma operação simples como com matrizes, então requer consultas de várias tabelas simultaneamente e acaba sendo uma computação bem demorada que tomou muito tempo para ser realizada. A ideia principal para a detecção de fraude nesse projeto é o uso de comparação das respostas entre alunos. Toma-se primeiramente para cada questão, cada código de questão, qual é a distribuição de respostas dessa questão. Então, uma certa questão tem uma alta incidência de respostas A, enquanto outra tem uma alta incidência de respostas B e outras de respostas C. É intuitivo e esperado que diversos alunos marquem repetidamente as mesmas questões que são as mais comuns. Então, por exemplo, esses 5 exemplos de respostas contém aqui respostas muito parecidas nesse começo, mas que podem não indicar fraude porque realmente são respostas muito comuns. Não é uma surpresa que várias respostas sejam iguais. Porém, nestes exemplos, alguns alunos marcam respostas que são altamente comuns. Por exemplo, nessa questão é altamente incomum a resposta B, enquanto esses 2 alunos marcaram a resposta A. Nessa outra é altamente comum a resposta F, mas marcaram vários, esses 2 alunos marcaram a resposta D. Essas respostas altamente distantes devem levantar suspeitas e devem ser
investigadas a fundo. O que se faz para fazer isso é o uso de uma medida de estranheza da questão. Então, para cada questão faz a distribuição de respostas. Então, nessa questão hipotética, 67% dos alunos marcam resposta A, em seguida 20% marcam a resposta C, em seguida D, 6%, assim por diante. E para cada um desses valores, dessas questões, é atribuído um valor de estranheza da resposta. Como a resposta A é muito comum, ela recebe um valor baixo de estranheza. Qualquer aluno que marcar a resposta A nessa questão receberá esse número na coluna de estranheza da questão A. Enquanto que quem marca C recebe este número. E o grau de estranheza sobe bastante para quanto mais a resposta é incomum. Inclusive, se as duas respostas têm distribuição próxima, por exemplo, a resposta D tem distribuição de 6%, a resposta B tem distribuição de 5%, bem próxima, a diferença de apenas 1%. Mesmo assim, elas têm grau de estranheza bem diferente, porque realmente, se dois alunos marcam B ou D, eles marcaram coisas bem diferentes, não queremos associá-los juntos. Dado um número de estranheza para cada questão que o aluno realizou na prova, é realizado K-means, algoritmo K-means, para tentar clusterizar alunos que têm muitas respostas com o mesmo grau de estranheza. Então, alunos que marcam a resposta E vão tender a ser clusterizados com outros alunos que marcaram a resposta E, que é uma resposta pouco comum. Enquanto que alunos que marcam várias vezes a resposta A não são grande coisa e devem ter pouco peso na clusterização. A ideia é que se vários alunos marcarem várias questões estranhas e parecidas, tipo, certo aluno marca E com 24,5, outro aluno também marca E. Aí, em outra questão, um grau de estranheza muito alto, que os dois também marcam, o algoritmo K-means vai tender a clusterizar esses alunos juntos e podemos analisar. Essa é a fórmula utilizada para calcular a estranheza de uma questão. Usa-se o ranking dela, das questões mais respondidas ao quadrado, para manter mesmo as questões com distribuição próxima bem distintas em grau de estranheza dela. Então, note-se que esse candidato, o primeiro candidato, tem esses graus de estranheza para cada questão. Então, numa certa questão ele tem grau de estranheza baixo, nesse também. Até aqui podemos ver que ele responde várias questões como a maioria dos estudantes respondem. Não faz nada fora do padrão. Porém, na questão 18.212, ele responde algo levemente fora do comum e consegue um grau de estranheza maior. Assim como esse aluno que também marcou algo mais diferente na questão 18.212 e recebe grau de estranheza maior. Alunos com grau de estranheza 0 são que não realizaram essa questão, pois não estavam no seu caderno, por ser outro dia de aplicação de prova ou talvez alguma prova especial, ou que marcam incorretamente, com dupla marcação, ou que não marcaram nada. Qualquer de todos os alunos para todas as questões, deve-se rodar o algoritmo K-means para procurar alunos que tenham respostas muito parecidas. Então, no caso, o aluno 9 poderia ser considerado com o aluno 21, que marcou a mesma resposta altamente estranha nessa questão, e também na questão anterior, talvez em mais questões seguintes. Porém, devido ao tamanho enorme desse dataset, são quase 7 milhões de inscritos, 7 milhões de linhas dessa coluna, 553 questões diferentes, incluindo questões de 2 dias de aplicação de prova, das 4 disciplinas, para as provas especiais, etc, etc.
Mesmo numa boa instância da WSEC2, não foi possível concluir o K-means. Mesmo com 30 GB de RAM disponível, apenas o dataset, já metade do dataset ocupa já 10 GB de RAM, e ao tentar executar o algoritmo de K-means, o algoritmo começa a usar memória de swap e rapidamente torna-se incrivelmente lento, e não há esperança de término desse algoritmo em tempo hábil. Possivelmente futuramente o uso de uma instância ainda maior da AWS, talvez uma focada em grandes quantidades de memória RAM, possa trazer melhores frutos desse trabalho. Porém, caso o K-means funcionasse, seria necessário, após a clusterização, selecionar os clusters com uma quantidade razoável de candidatos e com alta similaridade de respostas, várias respostas parecidas e respostas estranhas, e deve-se aplicar algum critério para decidir quem vai ser acusado de fraude ou não. É sugerido um algoritmo estatístico, probabilístico, para analisar qual é a chance de duas provas tão parecidas, com respostas tão incomuns, acontecerem ao acaso. E através de distribuições probabilísticas pode-se descobrir qual seria essa chance, dadas essas provas, e estabelecer um limite. Provas que são tão raras, tão impossíveis de acontecer ao acaso, por chances menores de 0,1%, por exemplo, devem ser investigados a fundo e possivelmente indicam fraude entre os dois alunos envolvidos. Esse é o trabalho, essas são as ideias envolvidas. Apesar de não termos resultados concretos, afinal, acreditamos que as ideias têm potencial, principalmente num dataset sem labels, que não sabemos de fato quem são alunos fraudulentos ou não. Essa aproximação é promissora e pode render frutos caso seja levada até o final.